Trump é um cara doido pra caramba ou não? Será que Brasil e Estados Unidos aí estão jogando meio que um truco? O Brasil vai dar um 6? Será que alguém trucou alguém? Pergunta é, como que vai cair? Porque vai cair na sua prova de alguma forma. China. Essa é doida, hein? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pod Humano, o podcast do Humanizando. Um espaço para conversas descontraídas, contextualizadas e conceituadas. E hoje iniciamos o nosso terceiro episódio na companhia do meu querido professor Guilherme Guizão. Ô, Léo Miranda, como é que você tá, meu amigo? Boa tarde, galera. Esse que vos fala, professor Léo Miranda, de Geografia, que hoje, junto com esse arauto do saber histórico, vai trazer um dos temas mais quentes do momento, o tarifaço de Trump. Rufem os tambores, porque hoje falaremos de muitas polêmicas econômicas, é claro, e polêmicas, é claro, que tem tudo a ver com a sua prova do Enem. Vem comigo, vem com o Guizão, que vai ser top demais. Bora lá, Guizão, começar essa conversa? Eu, inclusive, assim, ó, o que nós vamos tratar hoje, então? Vamos lá. Vou meter aqui hoje umas perguntas pra galera. Sem tarifa. Sem tarifa, beleza. Sem tarifa, tá, galera? Nós não estamos taxando esse podcast, não. Ainda não. Ainda não. Que é o seguinte, primeiro, que eu acho que a gente pode colocar aí, que todo mundo se pergunta, o Trump é um cara doido pra caramba ou não? Você acha que ele é um cara que tá arriscando tudo sem pensar, inconsequente? Aqueles cara que não tem noção do que tá fazendo, ou ele tem noção do que tá fazendo? Essa é uma boa pergunta, cara. O que você colocaria também de pergunta aí, Leozinho? Ô, bicho, uma outra pergunta que eu acho também que tem que pensar é a posição do Brasil. Será que Brasil e Estados Unidos aí estão jogando meio que um truco? Será que alguém trucou alguém? O que você acha, Guizão? Essa aí eu ouvi falar outro dia, hein? Ou alguém pediu 6? Alguém pediu 6. Aí quando você pede 6, o negócio do truco é bom, que quem joga truco, né, galera? Que quando o cara te truca, se você tem uns upset de copas ali, bicho, eita, você dá um 6 na hora, né? Com certeza. Será que o Brasil vai dar um 6? Já deu um 6? Pois é, Será Guizão, que os caras estão trucando mesmo e a gente tá dando 6? Ô, Guizão, e uma outra parada importante, né? Porque a gente fica falando de tarifa, de Trump e tudo mais, e a galera acha que esse negócio não tem nada a ver com a vida dele, e principalmente que não tem nada a ver com o Enem, não tem nada a ver com nenhuma prova. E aí? Isso é um erro, como que né? vai cair essa parada? Porque vai cair na sua prova de alguma forma. Agora a pergunta é, como que vai cair? Já caiu, inclusive, né? Já caiu, inclusive. Então, é isso. Às vezes a gente tá num tema que é atual, mas que historicamente já vivemos várias e várias vezes. Pois é. Então, assim, nós temos aí todas essas perguntas que vão direcionar o nosso podcast hoje. E para começar, né, Guizão, a gente precisa falar do que se trata o tarifaço do Trump. Eu acho que se você vive nesse planeta, né, se você não esteve em Marte durante muito tempo, você sabe que está acontecendo muita coisa nesse planeta. Esse planeta tem sido chacoalhado pelas medidas de Donald Trump, né? Trump, que desde o seu início de mandato, em janeiro, já chegou causando, né, gente? Até porque essa é uma forma de governo bem explícita do Trump, né? Essa sempre estar na mídia, causando ali as polêmicas, trazendo as polêmicas, dominando a narrativa. Bom, para começo de conversa, a gente precisa definir o que é o tarifaço e quando que ele começa a ser aplicado. Gente, o ponto inicial que eu queria trazer é que não é uma medida nova, né, Guizão? Isso tem a ver com a história, a gente vai trazer aqui, ao longo da história, durante vários momentos a gente teve medidas protecionistas como essa sendo adotadas, inclusive por outros países, em outros contextos, e também pelos Estados Unidos. E não é a primeira vez que o Trump também aplica taxas a outros países. Ele fez isso em 2018. É importante a gente lembrar que em 2018, no seu primeiro mandato, o Trump travou uma guerra comercial, Guizão, com quem? Com a China, cara. China. Inclusive, ainda colocou até o TikTok no meio na época, né? Foi aquela polêmica toda. Então, assim, arrumou uma treta lá com o Xi Jinping, vamos taxar os chineses, porque... Gente, qual é a lógica da taxação? Acho que é importante, né, Guizão, a gente trazer isso para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Porque quando a gente fala de taxações, de taxas, nós estamos falando de uma medida protecionista, que basicamente é como se o país que está importando uma mercadoria de outro país, ele colocasse um pedágio. Não, você paga um pedágio para a sua mercadoria,
né, chegar ao país importador. Então, essa medida ela é adotada para favorecer a indústria nacional, os produtores nacionais. Então, quando você quer proteger o produtor nacional, vamos supor, às vezes o produto importado ele é mais barato do que o produto nacional, por vários motivos. Sim. Então, uma forma de você tornar o produto nacional mais competitivo é taxando o produto estrangeiro. Porque dessa forma o produto estrangeiro vai ficar mais caro e, consequentemente, o produto nacional vai ou ficar mais barato ou com um preço muito próximo. Então, isso acaba reduzindo ali, né, a concorrência desleal entre um produto mais barato e outro que é mais caro. Agora, não é o caso nessa situação que a gente está comentando agora, né, Guizão? Porque tem muita coisa envolvida nesse caldeirão, né? E o Trump, ele, inclusive, atravessou a economia com a política, né? Misturou a economia com política, fez uma miscelânea danada, né? E acabou gerando esse tumulto todo que a gente está vendo no mundo, que quando você vai tirando as coisas da frente, assim, sabe? Quando você tem um monte de obstáculos, você vai tirando da frente, você começa a entender o que de fato é o tarifaço e quais são os impactos que ele pode trazer. Isso na história já aconteceu outras vezes também, né, Guizão? Muito, Léo, muito. Inclusive, eu vou dar alguns exemplos aqui pra galera, que eu acho que são exemplos que a galera, inclusive, quem já estudou para provas de vestibulares e Enem, eu tenho certeza que já se deparou com esses exemplos. Vou pegar lá primeiro no contexto expansão marítima, formação dos estados modernos, onde ali havia muito fortalecimento do Estado. Isso aqui é muito importante a gente entender. Quando o Estado se forma ali no período da transição da Idade Média para a Idade Moderna, os Estados eles vão garantir medidas, eles vão tomar ações, medidas que visam garantir um certo tipo de fortalecimento desse Estado, e nisso a parte econômica era muito importante. Então, quem lembra lá sabe que os Estados buscavam a todo custo se enriquecer. Então havia a busca por metais preciosos, acúmulo, metais ouro, prata, muito devido ao próprio processo de colonizatório, né? Assim, a colonização das Américas, da África, as especiarias, né? Essas relações de domínio territorial, econômico, em territórios, levaram muito esses estados a enriquecerem. Agora, uma medida muito importante também de um estado se enriquecer naquela época, durante o que nós chamamos ali de medidas econômicas mercantilistas, porque o mercantilismo ele é essa ação, uma ação de Estado que visa garantir um lucro, um fortalecimento a partir do enriquecimento desse Estado, a partir de uma intervenção do Estado. Ou seja, o Estado ele é um Estado interventor. Ele toma medidas intervencionistas que buscam esse lucro. Então, nós falamos do metalismo, e uma outra medida muito importante era incentivar a produção interna. Só que para incentivar a produção interna e proteger essa produção interna, essa produção manufatureira, porque na época a gente falava de manufatura, fatura, fabricação por meio do trabalho manual, então ainda era trabalho manual, não tinha indústria. Então, para proteger essa produção manufatureira, havia medidas protecionistas, que é o que o Léo acabou de falar aqui para a gente, que são medidas que visam proteger a produção interna, aumentando as tarifas alfandegárias sobre os produtos de importação. Então, se eu sou a Inglaterra naquela época, a Inglaterra ela plantava, nas colônias inglesas plantavam muito algodão, tinha muito também lã na própria Inglaterra. Para eu proteger essa produção de tecidos na Inglaterra, eu taxava. E aí, gente, não é o taxade, não, né? Que o pessoal o taxava os tecidos de outros estados, com o objetivo de produzir mais tecido na Inglaterra, abastecer o mercado interno e também o mercado externo. Porque a Inglaterra era grande produtora de tecidos naquela época. Então, esse é um exemplo. O Brasil aconteceu muito isso. Vou dar um exemplo aqui, Léo. 2 exemplos rapidinho. Uma na Era Mauá, que é muito curioso, que é uma pergunta que a gente pode até fazer. O objetivo da taxação precisa ficar claro para nós. Porque quando o Estado brasileiro, segundo Renato, contexto, segundo Renato, aumenta as tarifas alfandegárias sobre produtos importados. Sabe como é que chamava essa lei?
Como, Guizão? Diz pra gente essa doideira. Porque a gente tem leis desde o início do século XIX que buscavam diminuir as tarifas alfandegárias para permitir o quê? A entrada de produtos, porque o Brasil não estava querendo proteger e nem arrecadar mais impostos, né? Então, quando a gente tem ali no segundo reinado duas tarifas, a tarifa Alves Branco, que ela aumenta as tarifas alfandegárias. Com qual objetivo? O Estado brasileiro quis somente arrecadar mais. Porque se eu estou taxando mais, eu vou arrecadar mais impostos. Era incentivar a produção interna? Naquele momento não era. Mas rolou uma consequência de desenvolver a produção interna? Sim. É o momento do contexto do advento da Era Mauá, que é aquele surto que a gente tem de industrialização. Lógico que não é não muda a característica principal econômica do Brasil, porém há o crescimento de algumas indústrias nacionais naquela época, justamente surfando na onda do aumento dos impostos das tarifas alfandegárias, que o Estado não tinha o objetivo de desenvolver a indústria no Brasil, porém ele queria arrecadar. E acabou gerando essa consequência. Inclusive, já aproveitando, fazendo esse gancho, você tocou a bola aí, cara, olha só, aí você tocou a bola bonito, porque se a gente pegar as tarifas que o Trump aplicou, na verdade, gente, quando a gente fala tarifas do Trump, a gente sabe que não é de fato só o Trump, isso é uma decisão de Estado, né, do Estado Nacional estadunidense. Quando os Estados Unidos impõem essas tarifas, já em julho de 2025, né, já de maneira mais global, e teve até um episódio muito interessante, né, que foi o dia que o Trump divulgou ali uma lista, até fez um quadro lá com os países sendo taxados, assim. Inclusive, assim, muita gente zoou, falou assim, você foi feito um ChatGPT, porque tinha países lá, sei lá, Palau, Ilha de Tuvalu, sabe? E eu pensei assim, o que Tuvalu vai ser taxado? Né? O que Tuvalu exporta de tão interessante para os Estados Unidos? Então, assim, tem esse ponto crítico aí, mas tirado a parte da zoeira, o que é importante pensar? Os Estados Unidos é um dos países, gente, que mantém um grande déficit comercial. O que é um déficit comercial? A gente tem que entender que no comércio mundial e o comércio realizado entre países, você exporta e importa mercadorias, certo? Perfeito. Então, o valor das exportações, quando supera o valor das importações, é chamado de superávit. Perfeito. E quando você tem o valor das importações superando o valor das exportações, é um déficit. Nós estamos dizendo que os Estados Unidos é um país que tem um déficit comercial. Ou seja, ele importa muito mais mercadorias e com valores mais elevados do que exporta. Ele é um grande exportador, sim, mas é um grande importador e o déficit comercial é muito elevado. Então, se você tem um saldo da balança comercial negativo para os Estados Unidos, qual que é uma maneira interessante de diminuir o déficit comercial? Muito bom. Taxando os produtos estrangeiros. Por quê? Quando você taxa os produtos estrangeiros, consequentemente, vai entrar mais dinheiro nos Estados Unidos, porque agora, além de ter que exportar, você vai pagar uma taxa, e essa taxa reduz o prejuízo, entre aspas, que os Estados Unidos têm importando mais do que exportando. Olha que interessante, né? Sensacional. Então, assim, é uma estratégia que faz sentido. Pensando no déficit comercial estadunidense. A questão toda é que a forma como foi conduzida pelo Trump não é uma forma assim, ideal, né? A gente sabe que foi uma forma bastante truculenta, generalizada, sem critério. Então, pelo menos assim, colocou-se ali países que deveriam ter, de certa forma, assim, uma taxa. Por exemplo, a China. A China, em relação aos Estados Unidos, realmente tem uma questão comercial que é importante. A China é uma grande exportadora para os Estados Unidos, né? Então, eu imagino que o déficit comercial estadunidense, chinês com os Estados Unidos, na verdade, o contrário, né, deve ser grande. A China ela ganha muito mais do que os Estados Unidos nesse comércio, né, entre os dois países. Então, ter uma taxa entre China e Estados Unidos, a China tendo uma taxa para vender para os Estados Unidos, faz sentido. Uhum. Agora, tem casos que não faz muito sentido. E, por exemplo, o Brasil, um deles, né, cara? Não sei se você sabe, Guizão, olha só que doido. Cara, eu estava olhando esse número, 12% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos. É o nosso segundo maior parceiro comercial. Perde para quem? Perde para a China. 30% das nossas exportações vão para a China. Então, para o Brasil, segundo parceiro comercial, para o Brasil, os Estados Unidos é muito importante. Sim. Muito importante. Seu segundo amigo não pode ser deixado de lado. Exatamente. Né? Seu segundo melhor amigo? Pois é. Agora, para os Estados Unidos, o Brasil tem uma relevância comercial que não é tão grande, né?
Então, por que será, Guizão? E aí, voltando à sua pergunta, que o Trump cismou com o Brasil, velho? Aí é doideira. Essa é uma pergunta importantíssima de ser respondida. Pelo menos a gente tentar respondê-la. Por quê? Porque quando você olha para o mundo, as tarifas foram generalizadas. Mas alguns países acabaram recebendo taxações maiores. E o Brasil foi um dos países que acabou liderando, né? E é interessante que quando o Trump divulgou inicialmente as taxas, o Brasil estava no meio da galera. Sim. As taxas brasileiras eram taxas, assim, já meio previsíveis, assim, tá? Tipo 10%. Alguns produtos já até pagavam taxa. Não sei se você sabe, suco de laranja brasileiro é exportado para os Estados Unidos, ele já é taxado antes do Trump. Então, de 40%, se eu não me engano, a taxa do suco de laranja. Porque o suco de laranja brasileiro chega nos Estados Unidos muito barato. Mesmo com a taxa, é interessante para o Brasil vender suco de laranja para os Estados Unidos. Só que se você tem uma taxa de 40%, soma uma de 50%, porra, vai para 90% de taxa. Então, você aumentou demais, praticamente dobrou o preço ali do produto. Então, aí houve inclusive, recentemente, uma retirada do suco de laranja, né? Então, as medidas anunciadas pelo Trump já no final de julho, aí já muda um pouquinho, porque aí ele calibra mais para o Brasil, né? Já olha mais para o Brasil e fala assim, Brasil, o negócio é o seguinte, a tarifa agora para o Brasil é de 50%. Né? Foi anunciada a tarifa de 50%. E aí, o mais interessante é o contexto, né, Guizão? Novamente, a gente fala tanto de contexto humanizando, né? Qual foi o contexto em que estava inserida essa notícia dada pelo Trump que iria taxar o Brasil 50%? Você lembra, Guizão, o que estava rolando no Brasil? Cara, eu chutaria, não sei o que, porque a gente não combinou essa aqui, viu, gente? Eu chutaria 2 contextos aqui que eu acho interessante. Que o BRICS, era esse que você ia falar? Acertou em cheio. Aí, cara, porque é isso, né? Aí tem a ver, você é melhor até para falar do que eu, a força dos blocos, né? A força de união de países que pode fazer frente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos entende isso como uma grande ameaça, né? E eu colocaria uma pimentinha aí, cara, que eu não sei se é muita teoria da conspiração, mas eu vou colocar, que é talvez uma tentativa realmente política ali, né? De influenciar em alguma questão política do Brasil. Nós estamos analisando, e aí você que está nos ouvindo e vendo, você pode acreditar nisso ou não, mas é uma hipótese. A hipótese existe, né? Que a família Bolsonaro talvez tenha intervido como se fosse uma moeda de troca ali, vamos pressionar o Brasil a favor talvez de uma anistia aqui no Brasil de lideranças políticas e da própria família e dos apoiadores de Bolsonaro naquele dia 8 de janeiro. Mas isso é um pano que eu acho que vai mais de fundo do que esse da frente, que eu acho que é muito mais importante, obviamente. Eu acho que você pode falar até melhor para nós aí, Leozinho. Importante a gente falar, Guizão, o que são os BRICS, né? Porque quando a gente fala de BRICS, a gente está falando não de um bloco econômico, mas sim de um grupo de países que mantém ali relações que são interessantes a eles, que são relações que não necessariamente envolvem ali troca de mercadorias sem impostos. Vamos dar um exemplo? Você tem o Banco dos BRICS, né? Que inclusive é presidido pela ex-presidente Dilma, né? Que tem uma importância muito grande para financiar projetos de infraestrutura e projetos econômicos em países emergentes em desenvolvimento. Então, a gente está falando de um grupo de países emergentes que, não sei se vocês sabem, mas os BRICS juntos, em termos de população, gente, vamos pegar, a Índia é o país mais populoso do mundo. A China é o segundo. Só a Índia e a China tem mais de 3 bilhões de pessoas, né? Na verdade, 2,8 mais ou menos, tá? De pessoas, que é muita coisa. Imagina, quase 3 bilhões de habitantes. O mundo tem 8 bilhões. Então, se você pegar a população dos BRICS somada, dá 40% do mercado mundial, cara. Gigantesca. Então, aí vem a pergunta, né, Guizão? O que é melhor para o Brasil, né? Manter essa relação comercial com os BRICS e ignorar os Estados Unidos? Não, lógico que não. Os Estados Unidos eles são importantes pra caramba. São o nosso segundo maior parceiro comercial. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode virar as costas para os BRICS. E eu falava do Trump. O Trump ele dá a notícia do tarifaço do Brasil exatamente no dia da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. E qual que é o grande temor que há dos Estados Unidos? Gente, isso não é só do Trump, mas também dos Estados Unidos, tá? Que o dólar se torne uma moeda
cada vez menos utilizado nas transações comerciais. Isso não acontece hoje. É bom a gente dizer que o dólar é a moeda de reserva de valor mundial. Como assim, Léo? Quando o bicho está pegando no Brasil, quando a economia brasileira está indo mal, a galera que tem grana faz o quê, gente? Compra dólar. Por quê? Porque o dólar substituiu o ouro lá em 1944, né, Guizão? Na conferência de Bretton Woods. É né? isso mesmo. O padrão dólar-ouro, ele passa ali por mudanças, né? Então, assim, você tinha ali, teve a Libra, padrão Libra-ouro, depois dólar-ouro, depois só dólar, né? Que foi na década de 70, né? É isso mesmo. Que o dólar passa a ser usado como reserva de valor mundial, gente. É importante dizer que os países têm reservas financeiras em dólares. O Brasil tem reserva em dólar, a Rússia tem reserva em dólar. Por que um país teria reserva em dólar se o dólar não fosse uma moeda importante? Mas o que incomodou tanto o Trump e incomoda muito os Estados Unidos, galera? Lembra que eu falei da ideia do déficit comercial, né, Guizão, que você trouxe aí? Os Estados Unidos, eles têm um déficit comercial, pausa. Geralmente, potências econômicas, né, Guizão? Elas não têm um déficit comercial, elas têm um superávit. Como assim? Elas exportam mais do que importam. Em termos de valores, ela gera muito mais valor exportando do que importando. Nos Estados Unidos é o contrário. Só que o dólar é como se fosse uma baliza, ele sustenta, né? É uma forma de sustentar a economia fortalecida dos Estados Unidos. E qual foi o problema? Os BRICS, já há algum tempo, vem conversando da possibilidade de realizar transações comerciais usando as suas moedas nacionais. O que significa isso, gente? Ao invés, vamos supor, o Brasil vai exportar para a China. Quando o Brasil exporta para a China, ele recebe em dólar e depois converte para real. Se é o contrário, né, a China está exportando para o Brasil, vai receber em yuan, que é a moeda chinesa, e depois, na verdade, vai receber em dólar e depois vai converter para yuan. Isso é o normal. Agora, imagine você tirando o dólar como moeda intermediária. Ou seja, o Brasil vendeu para a China, recebe em yuan. Que para o Brasil é interessante? Sim, porque você deixa de ter essa intermediação do dólar. Né? Você tem ali um ganho comercial que se perde nessa troca de moedas. E para a China também é muito interessante, só que para os Estados Unidos não é. Porque enquanto tivermos países utilizando dólar no mundo, a demanda por dólar aumenta no planeta. Se você deixa de usar o dólar, lei da oferta e da procura, né, Guizão? Perfeito. Sobra dólar no mundo. Sobrando dólar no mundo, desvaloriza o dólar. Isso é uma perda de hegemonia para os Estados Unidos. Então, essa questão do dólar, ela está por trás desse tarifaço, né, Guizão? Você concorda comigo, cara? Eu concordo demais. Eu vejo uma preocupação justamente porque quando a gente, historicamente, né, vê essa questão da emergência do dólar como padrão mundial monetário, tem a ver com a potência dos Estados Unidos emergindo. Uma coisa andando junto com a outra. É a ascensão dos Estados Unidos ali como potência mundial. Deixando de configurar somente como potência regional, né? Que já era desde ali do século XIX, mas se tornando a maior potência mundial. Então, Leozinho, sem dúvida nenhuma, é de interesse do Trump combater qualquer tipo de iniciativa do BRICS em relação a isso. Então, assim, isso aí a gente traz um pouco da questão política, que eu concordo com você, Guizão. É meio que um pano de fundo para a questão econômica. Então, gente, de fato, e assim, isso não é só a gente que está falando. Se você fizer uma pesquisa, aí, a maior parte dos cientistas políticos, dos economistas, entendem isso também, né? Que o pano de fundo é a política. Mas, de fato, a questão é econômica. A gente está falando de hegemonia econômica. E importante trazer essa questão também, né, econômica, porque quando o Trump e quando os Estados Unidos impõem tarifas ao Brasil e ao resto do mundo, medida protecionista, como a gente falou agora há pouco, né, Guizão? Tem esse fato de arrecadar mais para os Estados Unidos e diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos. E, além disso, fortalece a indústria nacional, certo? Então, assim, tem essa mensagem. Mas, ao mesmo tempo, olha que legal, isso daria uma bela questão de globalização para o Enem, tá? Ou para demais vestibulares. Gente, o Trump tomou uma medida que vai contra a globalização. Perfeito. Então, se a gente pega ali início da década de 90, quando a globalização passa a ser algo difundido no mundo, com o fim da União Soviética, com o fortalecimento do capitalismo, a globalização tem a ver com o livre mercado, não criar barreiras para mercadorias, acabar com o protecionismo, né? A livre concorrência e tudo mais, o multilateralismo, que é essa ideia de vamos todos cooperar para ganhar, né?
Então, a globalização é isso. Só que a gente sabe que a globalização tem uma série de críticas, a gente não vai entrar aqui nesse detalhe, né? A gente sabe que a globalização ela acabou enriquecendo mais os países desenvolvidos do que os países menos desenvolvidos, porque exportam mercadorias mais valiosas e acabam ganhando mais nas exportações. Mas o doido é que o Trump está fazendo vai contra a globalização. É uma desglobalização. Por quê? Porque você está adotando medidas que são protecionistas, né? Então, assim, é um negócio muito doido. E sabe, Guizão, o que mais me assim, cuca quando a gente fala dessa medida do Trump? Fala aí, Leozinho. Bicho, é pensar que o Trump prega a ideia de ser um liberal. Ah, essa aí eu gosto. Não é, cara? Essa aí. Gente, o esse Trump... discurso é legal demais. Ele é o liberal interno, mas é o nacionalista protecionista externo. Pois é, cara. Isso é um anacronismo, é um Frankenstein, é uma contradição tremenda. Como que você é liberal, né, assim, ao longo da vida inteira construiu a sua fortuna sendo liberal? Ô, gente, se você não sabe, Trump é um cara extremamente rico, tem resorts, hotéis. Na América do Sul, por exemplo, me lembro, Guizão, uma vez que eu estive em Punta del Este, no Uruguai, cara. Ô, rapaz. Cara, você sabe que lá não foi ainda não. Donald Trump tem ali mais ou menos ali metade da cidade, cara, de casas e hotéis. O Trump tem casa lá, cara, que assim, que você nem imagina, bicho. Sabe? Então, assim, o cara tem uma fonte de riqueza. Você foi em alguma casa, né? Não, eu passei perto, obviamente, assim, mas aquelas discussões que o cara fala assim, essa casa aqui é de alguém famoso. Famoso. Quem é o famoso? Eu não vou falar quem é. Ele é meio laranja. Pronto, aí matou a chave, né? Pô, eu falei, eu já sei quem é. É o cenoura. É o cenoura. Pois é. E aí, galera, que é a grande questão, né? Como que o cara pode ser liberal? Cresceu, o seu poderio econômico se tornou, né, forte por causa do liberalismo, do livre comércio, e ele pregar medida protecionista, Guizão, que vai contra o livre comércio. Cara, sabe o que é doido? Só um último detalhe, Guizão. Claro, manda. É você Quero pensar, te ouvir, né? É você pensar que a China, um país socialista, uma ditadura socialista, tá? Está defendendo o livre mercado. E os Estados Unidos, a maior potência econômica capitalista, né, do século XX e do século XXI, vai contra o liberalismo. Bicho, isso é uma loucura. Né? Isso mostra como que o mundo está mudado, né, Guizão? E a complexidade também dos termos, dos conceitos, né? Que a gente aqui no Humanizando, né, Léo? A gente fala muito disso, assim, conceito, contexto, para a gente entender de fato o que está acontecendo, a gente precisa destrinchar esses contextos e conceitos, né? Então, muitas vezes o Trump ele vai defender o liberalismo e muitas vezes ele pratica mesmo esse liberalismo, mas de forma mais interna. Essa ideia das empresas internamente nos Estados Unidos, da livre concorrência interna, da competição ali interna. Agora, quando você pensa em relação ao outro vizinho, aí eu já não estou pensando em liberalismo mais. Aí é protecionismo, é defesa da minha economia, um nacionalismo econômico. America first. American first. Né? Então, olha só para você ver as coisas. Né? E aí isso mostra até, Léo, para a gente deixar de ser superficial, que quando todo mundo fala em capitalismo, e os Estados Unidos é a maior economia capitalista do mundo, muita gente fala assim, capitalismo e liberalismo é a mesma coisa. E não é. Não é. Perfeito. Não é. São conceitos diferentes, né? Lógico que o capitalismo, a consolidação do capitalismo foi dentro de um pensamento liberal, lá no século XVIII, quando é constituídos os grandes, inclusive, teóricos do capitalismo, né? Adam Smith, David Ricardo, a Escola de Manchester, Schumpeter, né? A galera também lá da França, a Escola Fisiocrata, o Quesnay, o Gour, né? Que tem aquela frase francesa famosa, né? Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de l'humain. Gaston francês. Laissez-faire, deixe fazer, laissez-passer, deixe passar, le monde, o mundo, va de l'humain, o mundo anda por si mesmo, ou seja, a economia se autorregula, a gente não precisa intervir e tudo mais. Aquele pensamento que forjou a ideia do capitalismo, ou seja, que o capitalismo é isso, ele não como eu falo, ele não é isento à mudança temporal. Ou seja, aos contextos, aos conceitos que vão passando por transformações de acordo com os interesses. Os interesses vigentes naquele momento. Então, por isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de interesse dos Estados Unidos. Quais são os interesses em jogo? Qual o xadrez que eles estão jogando para defender a sua economia? Né?
E muitas vezes defender a sua economia ali é justamente para defender um discurso antiliberal. Para defender o capitalismo. E é legal você trazer essa questão, cara, porque a gente bate muito nessa tecla aqui no Humanizando, né, Guizão, de construir repertório. Repertório conceitual. Porque quando você tem um repertório conceitual, sabe o que é capitalismo, sabe o que é liberalismo, muito bom, sabe o que é protecionismo, sabe o que é multilateralismo, sabe o que é globalização. Olha só que eu citei 5 conceitos, que são conceitos assim, que aparecem em todas as provas possíveis. Esses todos estão no DCH nosso do curso? Estão no DCH, cara. Cara, nós estamos no dicionário cabuloso, que é justamente um destrinche desses conceitos que o Léo está falando. Na verdade, os de humanas, eles estão sendo gravados e vão ser postados em breve, mas já tem uma galera de conceito lá já, velho. Então, assim, nós estamos aí no processo, mas, assim, cara, é essa a ideia, a gente trazer a parte conceitual. Agora, é importante dizer, pegando um gancho com essa fala sua, Guizão, porque, olha só, se você tem um conceito e você entende o contexto, olha que legal. O contexto são as relações que perpassam ali por esse fato e você sai da superfície, porque aqui a gente vê muito, né, Guizão? Principalmente quando você vai ler... Gente, vou fazer um comentário aqui, né, uma indiscrição. Eu sou aquele cara que lê comentários de post do Instagram. Eu adoro também. Você é essa pessoa que eu lê vejo comentário tanto do Instagram? Coisas cara. Doidas. Cara, sabe por que eu gosto de ler o comentário? Porque eu gosto de ver o poder de argumentação das pessoas e o nível de conhecimento delas sobre determinado assunto. É claro que eu não sou o cara que sabe tudo, mas pelo menos eu consigo avaliar se ela está no nível de superficialidade maior ou se ela está aprofundando ali na argumentação dela. E, gente, eu não comento, tá? Eu só leio. Só gosto de ler e tal. E o que é interessante a gente ver, né, cara? Quando você tem esse conhecimento, fica muito mais fácil de transitar pelo que está acontecendo e sair da superfície, o que todo mundo fala. E aí eu vou trazer um fato interessante. O Trump anunciou que as tarifas ao Brasil de 50%, né, aos produtos brasileiros, ela passaria a valer no dia 1º de agosto de 2025. E depois adiou para o dia 6 de agosto de 2025, certo? Claro, galera, que isso é uma forma de negociação também. E, inclusive, não sei se você sabe, né, das tarifas dos produtos brasileiros que são exportados aos Estados Unidos, você pega lá todos os produtos, 40% dos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos não serão taxados em 50%. Ou seja, houve nesse meio do caminho, né, mesmo com as questões políticas passando por esse assunto, uma negociação envolvendo Estados Unidos e o Brasil, e aí só de ter uma negociação você já entende que não é uma questão política. Perfeito. Né? É claro que tem a política também com pano de fundo. Pano de fundo. Mas o que está em jogo é a grana. Sim. Sempre foi, né? Ô, Guizão, olha que interessante. Sabe o que os Estados Unidos tiraram as taxas? Qual tipo de produto eles tiraram as taxas? Por exemplo, tiraram as taxas do aço, né? Tiraram as taxas do ferro gusa, tiraram as taxas do suco de laranja, tiraram as taxas dos aviões que a Embraer produz. Embraer, essa eu vi também. Ô, gente, por que vocês acham, né? E aí é uma reflexão importante. Por que os Estados Unidos tiraram a taxa de 50% que iria incidir sobre o produto brasileiro? E detalhe, não sei se vocês sabem, né? Seria 50% mais a taxa que ele tinha decidido antes. Ou seja, não seria só 50%, né? Ficou só a taxa que ele tinha decidido antes, que era 10%. Perfeito. Então, os produtos brasileiros que não foram ou que não estiveram nessa lista, eles vão ser taxados em 50% mais 10% que já haviam sido estabelecidos antes, mundialmente. Então, o interesse qual que é? Bom, avião, bicho, imagina as companhias aéreas dos Estados Unidos sem aviões de pequeno porte, porque avião que faz voo interno não é avião muito grande, porque você não tem muito passageiro. Sim. Cara, vocês imaginam essas companhias sem os aviões brasileiros? A Embraer, para quem não sabe, produz aviões e a especialidade da Embraer é produzir esses aviões que não são esses aviões para 300 pessoas, 380 pessoas, são aviões menores, são jatos comerciais que transportam menos passageiros, ideal para voos curtos. E aí, no caso dos Estados Unidos, você tem muito voo interno. Isso prejudicaria as empresas estadunidenses, as passagens aéreas lá iam ficar mais caras, né? Então, assim, os caras pensaram na economia. Por que o suco de laranja passou? Porque o suco de laranja, né, ele tem uma demanda alta e os estados ganham muito dinheiro com isso. Enfim, há um interesse. Agora, alguns produtos agrícolas foram taxados em 50%. Você pega a carne bovina, por exemplo, você pega, sei lá, a soja, você pega os grãos brasileiros. Por quê? Porque os produtores nacionais têm a ganhar com isso, né? Ficam mais competitivos, vendem mais. Então, é legal a gente trazer isso, né? Que tem a questão política, mas
assim, essencialmente uma questão econômica. E, gente, do jeito que o Trump é meio imprevisível, você acha que o Trump é imprevisível, Guizão? Eu acho, na verdade, eu acho que ele sabe jogar bem o jogo, mas de uma forma que a gente não consegue, pelo menos eu vejo assim, velho, que ele bate muito no peito de ser o imperador do mundo. Eu vi outro dia um artigo sobre isso, assim, que ele toma atitudes como se fosse o imperador do mundo, né? Então, muitas vezes, nesse jogo, que ele sabe jogar muito bem, que é um cara que realmente, economicamente, ele entende muito da parada, mas eu vejo que ele afronta e cria problemas diplomáticos que podem se intensificar de uma maneira que eu não sei onde pode dar. Você não acha, não, Léo? Acho demais, Guizão. Eu queria, inclusive, trazer, pegando esse gancho que você falou, cara, será que passa pela cabeça do Trump que, ao invés de enfraquecer os BRICS, ele está fortalecendo os BRICS? Porque vamos pensar num negócio meio contraintuitivo aqui, né, Guizão? A gente gosta muito do contraintuitivo. Boa. Porque, pensa bem, você tem um amigo e esse amigo não está te dando muita moral. Está colocando um monte de barreira para você chegar perto dele. Ah, não, depois a gente conversa, aquele trem todo. Aí você olha para o resto da galera e fala assim, bicho, eu tenho outras pessoas que são colegas, mas não são amigos. Mas eles podem se tornar amigos. E se eles numericamente são maioria e eles se tornam amigos, o meu amigo único, ó, se ferrou. Se lascou. Se ferrou. Então, há um risco global, ao meu ver, por parte dos Estados Unidos, assumido nesse momento, que o Brasil, por exemplo, pode fortalecer relações comerciais com outros países. O que seria muito bom, porque reduz a dependência de um país só. Não é só a China. Eu tenho visto a galera falar assim, o Brasil vai exportar mais para a China. Mas não é só para a China, não. Perfeito. Por que a gente não pode procurar um país do Sudeste Asiático? Sei lá, o Vietnã. Fala assim, porra, Vietnã, você está se lascando com os Estados Unidos. Eu também estou. Vamos aqui comercializar? Mas o Vietnã é um país pobre, um país em desenvolvimento, etc. Tudo bem, mas se você está falando de produto agrícola, cara... Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa dessa parada, bicho. A gente não está vendendo para os Estados Unidos computador, brother. É isso aí. A gente não está vendendo um iPhone, é o contrário, né? Então, assim... a gente tá comprando. Então, moral da história. Bicho, pra gente, a gente vai tirar dos Estados Unidos e vai levar para outro país. Inclusive, Léo, se não me engano, tem um plano realmente já do governo brasileiro para justamente apoiar os empresários, produtores agrícolas que vendem muito para os Estados Unidos a justamente dividir esse bolo de venda em vários outros países. E seria uma tática excelente, de fato, para a gente criar novos parceiros comerciais, diversificar nosso destino de venda dos nossos produtos. Então, acho que isso realmente pode ser um ganho para nós. E os Estados Unidos... Aí a gente vai com 6 mesmo. Eu tô com os dados de Copa aqui na mão. Exatamente. Aí agora, a hora tem de que ver o plano mesmo. Se tem, né? Um plano bem... Um plano bem... Então, assim, é interessante pensar nisso, né? Porque os Estados estão armando uma bomba contra si mesmo. Né? Porque fortalecendo os demais países no mundo, o que ele faz? Ele acaba ficando isolado em termos econômicos. E é claro, né, gente? Vamos pensar, quem é que vai colocar o dinheiro nos Estados Unidos em investimento, etc., sabendo que o Trump, ora ele pensa de um jeito, ora ele pensa de outro. Isso falta confiabilidade, a confiança aí que está tão presente no capitalismo, né? A confiança que faz o cara botar o dinheiro lá. Eu boto o dinheiro no dólar, eu compro dólar porque eu sei que o dólar é uma moeda que vale. Agora, por que eu não compro, sei lá, o peso boliviano? Bicho, nada contra a Bolívia, mas eu sei que o peso boliviano não tem o valor que o dólar tem. Entende? Ninguém sabe, nossa, eu preciso comprar um peso boliviano, cara, eu tô precisando. Não vai, bicho. Por quê? Você não escuta, né? O peso boliviano hoje tá valendo tal. Mas todo dia você escuta, o dólar não está... Perfeito. Então, você compra moedas confiáveis. Agora, se o comércio foca mais em outros países, não com os Estados Unidos, começa a ser interessante não ter o dólar mais como moeda, né, assim, de intermediação. Tem toda essa história que a gente tem que pensar, né? E aí, Guizão, você trouxe um ponto importante. O governo brasileiro já está se articulando para isso. Era esperado que isso fosse acontecer. Que muito desemprego vai ser gerado? Sim, é esperado que o desemprego aconteça no Brasil
por causa de alguns setores afetados. Então, por exemplo, setor calçadista, está vendo um dado hoje que o Rio Grande do Sul é um país que produz muito calçado, vai ser prejudicado porque exporta muito para os Estados Unidos. Produção de café em Minas Gerais, mesma coisa, né? Inclusive, gente, tem um fato interessante assim que talvez essas taxas caiam por terra, alguns produtos acabem saindo dessa taxação. Sim. O café, digamos, é aquele produto que está na beirinha para deixar de ser ali um produto taxado. Possivelmente vai deixar de ser taxado. Estão negociando aí, até porque há um interesse Sim. por trás. Então, assim, há medidas para você reduzir esse desemprego que vai ser gerado. É claro, gente, que desemprego é ruim, né? Não vai ser uma medida que vai resolver o problema. Mas tem como você tentar medidas ali, como, por exemplo, facilitar o acesso ao FGTS do trabalhador. Né? O governo pode fazer um plano ali econômico para auxiliar as empresas, dando desconto em impostos para que as empresas que foram taxadas não saiam tanto no prejuízo. Você pode diminuir o prejuízo. Soluções imediatas ali, né, Léo? Exatamente. Tipo o que rolou na pandemia, Sim. né? Na pandemia também teve algumas medidas que foram tomadas porque as pessoas estavam sem poder sair de casa, trabalhar, etc. Sim. Então, assim, mais ou menos nessa linha, né, Guizão? E ainda, saiu agora, essa semana, que o Brasil bateu aí a menor taxa de desemprego. Então, ou seja, o contexto interno da história, a menor taxa de desemprego histórica no Brasil. O contexto interno também ajuda nesse sentido, né? Porque imagina, se o desemprego já tivesse alto, e aí vem uma bomba dessa... Aí se acelera o processo de crise, né? Então, assim, o Estado brasileiro tem uns álibis importantes, talvez, neste momento, que pode ser usado para justamente combater um início de crise, né? Ô, Guizão, uma pergunta que me fizeram outro dia. Será que as coisas vão ficar mais baratas no Brasil? Por exemplo, alguns produtos... Carne. E carne Será que a picanha vai chegar? Vai ficar mais barata. Eu ouvi essa Porque essa a gente pergunta tem que pensar também. o seguinte, é um raciocínio simples. Sim. Carne é perecível. Perfeito. Não tem como você estocar carne igual pra você vender estoca depois, minério né? de ferro. Vou esperar essa taxa cair lá em novembro. E não tem como, querido. Você vai ter que, né, passar carne aí. E não tem como você falar assim, não vamos abater o boi não, porque não tem como, bicho. Vamos deixar o boi aqui. Vamos deixar. Não tem como. Você precisa manter a sua empresa. Então, a tendência é que a carne realmente reduza o preço no Brasil. E porque carne... vai vender internamente, né? E aí, com mais oferta, é aquele negócio da oferta e demanda, né? O que mais? Frutas. As frutas também. Muito bom. Foram taxadas. Fruta é perecível, né? Então, mais um motivo para as frutas ficarem mais baratas no Brasil. Café, talvez o café fique mais barato no Brasil. Café que andou meio caro aí, né? Também estou querendo, estamos pensando nesse preço. Mas o que é interessante, né? Então, tem pontos positivos e pontos negativos. Internamente para o Brasil, a gente vai ter um desemprego que vai ser gerado, fato, já foi até anunciado, gente, isso aí já está, usando um termo bem, um jargão bem econômico, já está precificado, isso aí já é esperado, né? Agora, tem outra medida que é reduzir o valor das mercadorias ou mesmo o aumento delas, né? A redução da inflação no Brasil, o que aumenta o nosso poder de compra. Então, por incrível que pareça, essa medida de Trump talvez acabe resultando em uma melhoria do poder de compra da população, tendo visto que as mercadorias vão reduzir de preço. Olha só como é que é tanta variável que você tem que analisar, porque a gente fica só naquilo assim, vai ser só o caos. Não, tem alguns pontos positivos, mas é claro que a ampla maioria é negativa. Né? A gente consegue identificar alguns pontos negativos. Eu posso adicionar até um negócio? Vai lá, Guizão. Que eu vejo também do ponto de vista político, tá? O que isso pode afetar? De fato, se o governo hoje atual se aproveitar da situação, será um álibi muito importante para as eleições. Lembrando que ano que vem, 2026, nós teremos eleições, né, para presidente, governador, para o parlamento, tanto estadual quanto federal, e uma crise diplomática, onde você pode usar argumentos, né, que envolvem a defesa da nação, do patriotismo, nacionalismo, essa mistura toda, pode ser positivo para o governo atual. Ainda mais no imbróglio todo que a gente viveu nesses processos jurídicos recentes, né? Que aí é uma discussão também que vai para além, igual falando, a gente está no pano de fundo, mas a gente precisa ver esse lado político também, porque querendo ou não, é um lado muito importante para a gente pensar também no próprio Brasil dos próximos anos. Inclusive, se a gente pensar no contexto recente, a gente tem um caso que isso aconteceu de fato, que foi o Canadá. Sim. O Canadá passou por eleições esse ano,
Lembrando que o Canadá, ele é uma monarquia parlamentarista, né? Assim, porque está ainda ligado ao Reino Unido, né? Então, o rei Charles ainda é rei do Canadá, mas você tem a escolha do primeiro-ministro. E nessa escolha do primeiro-ministro, houve ali uma vitória que foi uma vitória inesperada para o momento, que era a vitória de um cara que estava associado ao antigo primeiro-ministro, que estava sendo extremamente criticado internamente por ser um primeiro-ministro, fraco, no sentido de não ter ali muita atuação para fortalecer os interesses do Canadá no mundo. E assim que o Trump começou a estabelecer taxa, qual foi o primeiro país que ele estabeleceu taxa? O Canadá. E o segundo, o México. O que ele fez na hora que ele estabeleceu taxa? Fortaleceu o cara que estava fraco. Olha só para você ver. Como é que pode mudar o jogo político? E o que aconteceu? O cara que se candidatou para suceder o cara que estava fraco, era do mesmo partido, né? Que é o Mark Carney, inclusive, um economista, um cara que veio de um lugar que ninguém já foi presidente do Banco Britânico, tipo o Banco Central da Inglaterra, cara, do Banco da Inglaterra. O cara se tornou primeiro-ministro do Reino Unido, ele estava 20 pontos atrás em pesquisas eleitorais antes das eleições do cara que era trumpista, inclusive. Né? E o que aconteceu? O Mark Carney se tornou o primeiro-ministro canadense, ganhou do favorito a eleição. Assim que o Trump começou a estabelecer taxas. Então, gente, até no jogo político, as taxas do Trump pode ser um tiro que saia pela culatra aí, né? Então, assim, pensando no interesse em talvez eleições de governantes alinhados ao trumpismo, o que pode acontecer com as taxas é o contrário. Você eleger líderes contrários ao trumpismo, que são líderes que fortalecem o nacionalismo. Que é essa ideia de tipo, não, velho, os caras estão taxando a gente. Ô, gente, é importante lembrar que no Canadá chegou no nível dos supermercados, não sei se você sabe dessa história. Os supermercados canadenses começaram a identificar os produtos que vinham dos Estados Unidos com etiqueta. Tipo, esse produto vem dos Estados Unidos. E rolou um boicote aos produtos estadunidenses. Essa eu vi também. Muito doido isso, né? Foi sensacional. Isso mostra que movimentou a sociedade civil canadense, justamente porque ali começa a atacar a exatamente isso, né? Interferir. Aí é um processo até de autodeterminação, né? Dos próprios povos que você perde, né? Ou seja, o nacionalismo, ao invés de separar, ele une. Nossa, essa é doida, hein? E se ele une... Essa é doida, Léo. Ele une contra-intuitivo, né? Contra-intuitivo, contra o inimigo em comum. Então, a gente fala tanto de um país polarizado no Brasil, né? Porque, gente, olha só que interessante. Talvez as medidas de Trump podem reduzir a polarização. Por quê? E isolar talvez um pequeno grupo que ainda insista nessa ideia. Então, assim, é muito doido isso. Pensar que o Trump pode estar desencadeando ali uma mudança que que seria contra-intuitivo. Contra-intuitivo. Bom, galera, eu acho que a gente falou de muita coisa legal hoje, né, Guizão? Muito esse papo foi legal demais. Queria agradecer ao meu amigo Guizão por essa prosa boa demais. Agradecer você que ficou com a gente até o final, acompanhando, seja por vídeo no YouTube. Lembrando, galera, nós estamos disponíveis, nossos podcasts, os nossos episódios estão disponíveis no canal do Humanizando, no YouTube, e também estão disponíveis no seu agregador de podcast. Nós estamos disponíveis hoje no Spotify, em breve estaremos disponíveis também na Deezer, entre outros agregadores de podcast. É só você procurar pelo Pod Humano. Espero que você tenha gostado. Comenta pra gente aqui no vídeo, manda mensagem pra gente aqui, não só no YouTube, mas também no Spotify, nas nossas redes sociais, no Instagram, no @Curso Humanizando, inclusive, Guizão. Importante falar, né, Guizão? Vamos dar spoiler. Pode dar spoiler, Guizão? Pode, vai dar um spoilerzinho aí final pra galera, então. Cara, vem aí muita coisa especial, não vem, Guizão? Nossa Senhora. Esse segundo semestre, olha, se fosse você que está se preparando para o Enem, demais vestibulares, Paulista, etc., fica de olho no perfil do Humanizando. Acompanha a gente no @Curso Humanizando, que vem muita coisa boa aí, né, Guizão? Vocês não têm noção do que tá vindo por aí. Então é isso, galera. Tamo junto demais. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo episódio do Pod Humano. Valeu. Tchau, tchau.